Olá, turminha do oitavo ano, tudo bem? Hoje nós vamos começar então a nossa série aí de vídeos para que a gente possa aí falar um pouquinho sobre o nosso primeiro módulo, que tem como disciplina então a sua saúde e o ambiente urbano, ok? Então, preparados? Vamos lá então. Nós começamos esse módulo falando sobre esta imagem aqui, ó, tá? Que conta aquela historinha, né, do pai, né, com a mãe, questão de trabalho, demanda, o filho também fazendo atividade de casa, fazendo trabalho escolar. E aí, de repente, a correria dos pais faz com que eles acabem se atrasando e com isso eles acabem aí, ó, saindo correndo e, querendo ou não, com nem todas as demandas feitas. Isso aos poucos vai gerando um estresse desse cotidiano, dessa vida urbana, já que nós vamos falar aí sobre algumas doenças que estão relacionadas com o corre-corre que a gente tem aqui na cidade, já que na cidade a gente tem uma vida muito mais dinâmica, né? Então, partindo dessa imagem, nós começamos então a falar aí sobre essas doenças urbanas. E aí comentamos que as cidades, os grandes centros urbanos, elas vão oferecer oportunidades, né? Oportunidade de trabalho, oportunidade de estudo, de serviço, né? De lazer, de ter um local para fazer uma atividade física, um esporte, ter momentos de cultura e assim por diante. E não é por isso, então assim, ó, e não é à toa que a grande maioria das pessoas elas procuram vir morar então nos grandes centros urbanos, tá? Só que aí começa então, ó, a gerar o que a gente chama de aglomeração. Olha só, que a gente tem uma quantidade grande de carros, né? Então, a aglomeração de pessoas nos centros urbanos, querendo ou não, pode gerar vários problemas. E entre estes problemas, né, nós podemos é, estar relacionando aqueles ligados à saúde e à transmissão de doenças. E nós passamos recentemente por uma delas, que foi aí, no caso de transmissão de doenças, né? Nós passamos pela pandemia de Covid-19, tá? Então, olha só, segundo a Organização Mundial da Saúde, né? Outras entidades, ou seja, outros grupos relacionados a pesquisas e ao desenvolvimento, né, na área da saúde, as doenças urbanas, tá, que estão relacionadas a este corre-corre, são as que mais matam no mundo, tá? Então, se por um lado eu tenho coisas boas na cidade, morar numa cidade, né, do outro lado eu também posso ter coisas negativas. E aí, olha só, de acordo com algumas pesquisas aí, ó, em outubro de 2019, foi identificado que algumas das principais causas de mortes, né, nas cidades estão relacionadas com aquelas doenças que a gente chama doenças crônicas não transmissíveis. E aí nós podemos mencionar também, entre essas doenças, doenças cardíacas, doenças relacionadas a acidente vascular cerebral, câncer, diabetes, né? Alergias, gastrite, úlcera, obesidade. Então, tudo isso aí está relacionado ao estresse, à má alimentação, ao sedentarismo e assim por diante. Essas doenças, então, querendo ou não, elas causam, né, em média, a morte de aproximadamente 41 milhões de pessoas no mundo, tá? A cada ano. Então, essas doenças, querendo ou não, também vão estar relacionadas direta ou indiretamente ao estresse. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado mesmo, né? E aí a gente entrou no tópico das alergias e, na sequência, os tipos de alergias, né? Então, o que seriam as alergias que a gente viu em sala de aula, né? Seriam reações excessivas, né, que o nosso organismo pode apresentar quando a gente entra em contato com algumas substâncias que a gente chama de alérgenos. Então, essa manifestação, né, de algum tipo de alergia, ela pode estar relacionada a questões respiratórias e, né, por causa da poluição que existe. Então, a gente tem cidades aqui no Brasil que, querendo ou não, são extremamente poluídas devido à grande concentração de veículos, à grande concentração de indústrias, né? E aí isso pode, então, causar aí problemas relacionados à poluição, né? Às substâncias presentes aí nessa atmosfera, nesse ar poluído. Então, essas reações que a gente pode ter quando a gente entra em contato com algum alérgeno pode variar de pessoa para pessoa.
Então, ela pode estar relacionada a uma simples vermelhidão na pele, algo local, né? Ou pode gerar aí uma urticária localizada, que é uma coceira. Pode também ocasionar uma reação aí mais grave, ou seja, que se espalha por todo o corpo, e ainda pode levar a alguma dificuldade respiratória, e essas são as mais problemáticas, porque pode levar à morte o indivíduo, né? Então, é, acredita-se que, em média, né, dentro de toda a população do mundo, um terço dela, né, dessa população, tem algum tipo de alergia. Isso aí vai corresponder a algo em torno de 2,6 bilhões de pessoas. Essa imagem aqui, ó, na verdade, olha lá, ó, é um exemplo da rinite alérgica, né? Que é uma das doenças respiratórias que é mais comum aí, que a gente tem, tá? Principalmente nos grandes centros urbanos, nas grandes cidades. O que que ela pode provocar, né? Ela pode provocar espirros excessivos, né? Corrimento nasal, coceira na região da boca, no nariz, nos olhos, né? E assim por diante. Então, a melhor forma de se prevenir, ou seja, é evitar que a gente entre em contato com determinadas substâncias, com determinados alérgenos, tá? Principalmente, né, que possam estar presentes na poeira, né, no pó. E aí dentro do pó a gente tem lá a questão do ácaro, que é este bichinho que aparece aqui na imagem, tá? O grão de pólen, que as plantas produzem, né, para se reproduzir, e os próprios poluentes atmosféricos. Então nós trabalhamos essa imagem falando sobre este bichinho, né, que faz parte, é um parente de um carrapato, então ele é um artrópode, certo? E que a gente não consegue ver porque são muito pequenininhos, mas que eles estão presentes, tá? No chão, né, no pó do chão, em colchões, em tapete, em carpetes, no sofá, tá? E aí a gente tem que tomar cuidado com os nossos bichinhos de pelúcia, porque eles também podem acumular aí esse tipo de organismo. Por isso que é importante manter assim a casa sempre bem arejada, ou seja, janelas abertas para circular o ar. É importante que a luz do sol entre, né, na nossa casa, né, principalmente de manhã bem cedinho ou no final do dia, tá? É importante lavar as roupas de cama uma vez por semana, né? Expor algumas coisas no sol para que possa então reduzir a presença aí desses organismos. E para finalizar, nós estávamos falando também sobre os tipos de alérgenos. E aí nós comentamos que podemos encontrar, né, substâncias que nos causam reações nos componentes de certos alimentos, por exemplo, leite, camarão, ingredientes que são adicionados pela indústria, né? Que são adicionados pela indústria aos nossos alimentos, produtos de limpeza, produtos de higiene, o próprio pó, a poeira que eu acabei de comentar com vocês, porque pode ter ácaro, pólen, pelo de animais, esporos de fungos, os próprios poluentes, né, atmosféricos, picadas de alguns animais, né, como que podem estar na saliva deles, como mosquito, borrachudo, abelha, vespa e assim por diante. O próprio medicamento pode causar alergia, né, dependendo da situação, como antibióticos e as anestesias. Então, assim, a gente tem que sempre tomar cuidado. Então, com relação a essa parte de anestesia, por exemplo, é importante, antes de fazer uma cirurgia, conversar com o anestesista para ele verificar se existe ou não, se você tem ou não alguma reação a algum componente, tá? Então, mas olha só que coisa interessante, né? A alergia, ela, né, a gente tem medicamentos que vão diminuir esses efeitos, são os chamados antihistamínicos ou os antialérgicos, né? E principalmente para aquelas situações de urticária, que é coceira, ou para reações de picadas de insetos, né? Então dá para a gente se prevenir, né? Sabendo se você tem alguma coisa, é só andar aí com o seu remedinho junto, que não tem problema nenhum, né? Mas lembrando, evitar entrar em contato com um ambiente que seja propício à presença dessas substâncias. Então, lembrando, carpete, tapetes, cortinas, né, bichos de pelúcia, tudo isso acumula poeira, né? E aí, então, esse era o foco desse nosso primeiro momento. Vou ficar por aqui
E aí, numa próxima oportunidade, eu volto para a gente falar de mais um pouquinho aí sobre o primeiro módulo de vocês, ok? Pessoal, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!